Nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o que vem acontecendo no julgamento dessas duas ADIs, 2110 e 2111. Isso só pode ser manobra. Veja só. Após o ministro Nunes Marques manifestar a sua complementação no voto, ele retirou novamente aquela manifestação que ele havia complementado. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vejam só. Esse foi o voto do ministro Nunes Marques. Na ocasião, o voto sem a complementação. Do exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, na DI 2110. Conheço dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, na DI 2111, e lhes nego o provimento, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada. Isso mesmo. Aí mostra aqui, é como voto. Porém, aqui, nessa parte aqui, o ministro havia apresentado, aliás, ele manifestou uma complementação. E eu tinha feito um vídeo anterior que eu mostrei para vocês das manobras que vem acontecendo no julgamento dos embargos de declaração dessas duas ADIs. E eu quero mostrar para vocês aqui um trecho do vídeo que eu mostrei para vocês. Ainda bem que eu fiz um vídeo mostrando a tela do computador, mostrando o site do STF. Vejam só como estava ontem, antes de completar a votação. Depois dessa parte aqui, que o ministro diz é como voto, ele apresenta aqui sua manifestação complementar. Tá vendo? Aqui, eu vou baixar um pouquinho aqui. Ele mostra como voto. Vejam só. É como voto. Aí mostra manifestação complementar. Aí ele vai mostrando a sua manifestação complementar. Ele diz o seguinte: iniciado o julgamento conjunto em 20 de setembro de 2024, tive a honra de acompanhar, aliás, de ser acompanhado, em meu voto, por suas excelências, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso. Divergiram os eminentes ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Dias Toffoli. Continuando aqui, ele continua. Nesse meio tempo, cuidou o senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, de explicitar a desnecessidade de restituição dos valores recebidos pelos segurados em virtude de decisões proferidas até a data da publicação da ata de julgamento das ações diretas, que ocorreu em 5 de 4 de 2024. Continuando. Em um primeiro momento, hesitei quanto à necessidade de apresentar a explicação que Sua Excelência trouxe ao colegiado. É que a irrepetibilidade do débito de natureza alimentar, quando em discussão verbas recebidas de boa-fé, é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Continuando. De qualquer maneira, comungo do entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, por isso associo-me à explicação apresentada do voto proferido por Sua Excelência. Ou seja, ele aqui concorda com o voto do ministro Barroso e até associa ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Hoje, analisando o site, como eu mostrei para vocês, aparece aqui que essa complementação que eu mostrei para vocês agora, que vem após o voto aqui ele mostra o voto anterior, depois é como o voto, ele mostra essa complementação. Essa complementação não está mais no site do STF. Já foi retirada. Ou seja, o ministro Nunes Marques retirou sua complementação. Acredita-se que
Como o ministro é o relator, ele deu seu primeiro voto. E nesse voto ele foi seguido pelos demais ministros, como o ministro Cristiano Zanin, o ministro Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux. O seu voto mais o voto dos 5 ministros já formam uma maioria para declarar a constitucionalidade, manter o acórdão e julgar improcedente os embargos de declaração, rejeitar os embargos de declaração, como eles fizeram. Como ele havia apresentado complementação, provavelmente esses ministros, em conversa com ele, pediu para que ele retirasse, porque assim os 6 ministros ficam com os votos iguais, a mesma coisa, e formam maioria para julgar improcedente os embargos de declaração e manter o acórdão, da forma que apresentou aqui o ministro relator no início. Não tem outra explicação. Isso só pode ser manobra entre eles. Muito embora ele tenha apresentado antes da publicação, isso pode acontecer, porque antes da publicação, algum ministro pode até mudar seu voto se quiser, mas é muito estranho. Primeiro ele dá um voto desta forma. Depois, após ler o voto dos outros colegas, ele apresenta um voto acrescentando essa complementação, como eu mostrei para vocês, que eu deixei gravado no meu vídeo anterior. Essa é a manifestação complementar. E agora ele volta novamente para esse voto anterior e deixa do mesmo jeito do voto anterior. Se isso não for manobra, não sei o que vem a ser uma manobra nesse julgamento. É o que eu tinha para mostrar para vocês. O ministro modificou seu voto novamente. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.